tem muito crente no mundo, ou muitas pessoas que dizem ser crente, mas o mais interessante dessa multidão crente é que eles não creem na Bíblia, na palavra de Deus, e são crentes e irão morar na Nova Jerusalém Celestial. Essa é a pretensão desses que se dizem crentes, sem crer na Bíblia. Tem uma série de crentes por aí afora, com a Bíblia na mão, mas não lê a Bíblia. E quando lê, não compreende e não recebe, porque não pode receber as coisas de Deus se não tem comunhão com Deus. Aí se agarram a livros de autoajuda. Muitos usam os textos que estão lá nos livros de autoajuda, né? Segundo a interpretação daquele que escreveu, e na visão racional e lógica, aquele escritor do livro possivelmente comeu o filé, entre aspas. Comeu o filé e põe para os seus leitores os ossos. Possivelmente. Mas se examinar com cuidado, não passa de uma interpretação. Nada mais do que isso. De alguns textos e de experiências que essas pessoas têm, e tem isso como melhor do que ler a Bíblia, e se agarra a coisas que pessoas dizem, que pessoas falam, outras pessoas falam, que viram, que passaram, que fazem, que viveram, e contam essas coisas como uma coisa muito melhor do que ler a palavra de Deus e confessar a palavra de Deus. Mas isso está fora totalmente do que Deus diz, totalmente fora. Porque o que Deus diz é que deve se observar a palavra, escutar a palavra, para que ela gere fé no coração. Você lê a palavra falando, que a Bíblia não diz que a fé vem pelo ler. A fé vem pelo ouvir. É isso que está escrito. O que está escrito é que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você entende que é contínuo ouvir? Agora, para que você não seja engolido por essa emaranhado de coisa que tem aí, de interpretação, cada um com a sua interpretação, segundo a linha de raciocínio que ele tem, de compreensão de algumas coisas do mundo. E aí as pessoas se envolvem nisso e se agarram a isso e não querem a Bíblia, a palavra de Deus. Mas Deus não é antes da sua palavra. E nem fez nada. Nada que Deus fez não foi fora da sua palavra, que é o Filho. Tudo que ele fez, ele falou. E agora ele disse que é para a gente falar o que ele fez. Não é o que eu fiz. E muito menos o que eu entendi. Não é isso. É falar o que ele diz. Não haverá uma nova Bíblia.
Deus não vai fazer uma nova aliança com a humanidade. E aí virá o terceiro testamento. Isso não existe. É o que está escrito. Esse é o testamento. E é o que tem que se dizer, é o que está escrito nele. E o que é que está escrito nele que eu tenho que dizer? Que você é uma nova criatura em Cristo. Por quê? Porque a Escritura diz. Está escrito. Essa é a maior segurança e o maior escudo para você se manter no que está escrito. Jesus deu exemplo disso. Quando ele foi para o deserto e lá o inimigo apareceu para o tentar. Ele é a palavra encarnada, mas ele se agarrou à palavra e se segurou nela. Quando o inimigo partiu para cima dele, ele usou a palavra. Como que você vai usar a palavra se você não tem proximidade com a palavra? Tem a Bíblia, carrega a Bíblia, mas não lê e nem recebe o que o Testamento está dizendo, que você é um agraciado, que Deus te fez nova criatura nele, por meio dele. Ele é o Filho, e o Filho é o Verbo, e o Verbo é Deus, e o Verbo é a palavra. Se você rejeita a Bíblia, você não tem comunhão com Deus. Como? Afaste da Bíblia. Isso nunca existiu e nem vai existir. Essa comunhão fora da Bíblia. Isso não existe. Lá atrás, quando Deus deu a mensagem para Josué, no livro de Josué 1:8, ele disse que era para a palavra não sair da boca dele, e para ele meditar de dia e de noite. Como é que a palavra não sai da minha boca? Eu falo para mim mesmo. O Paulo também fala isso. Ele diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Você consegue ver isso? Mas você é crente sem a palavra e vai morar no céu sem conhecer a verdade. Eu diria que é impossível disso acontecer. Ah, mas eu não entendo. Eu não compreendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo para você entender ou compreender. Nada disso. Ela está dizendo para você ouvir. E a melhor maneira para você ouvir, sem engano, sem interpretação, é você ler falando. E aí você vai ouvir pura. A palavra pura. E você será um agraciado, porque ela vai gerar fé dentro de você, para você confiar nela, na palavra. E diz, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas dizem que foram libertas porque foram num grupo A, B ou C ou D. E fez assim, fez assim, fez assim. E está fazendo e vai fazer. E por isso ela alcançou uma espécie de merecimento, de crédito para cobrar. Mas se você alcançou esse tal crédito, ou esse suposto crédito, você não alcançou a libertação, você é um legalista. Isso sim, e não libertação. Porque a libertação é pelo ouvir da palavra, que você vai conhecer a verdade, e a verdade outra vez é a palavra,
E a palavra é uma pessoa, Jesus. Não tem como. Então, o cristianismo que está por aí, que dizem que Deus criou o cristianismo. E isso não é verdade. Deus nunca fez uma religião. Nunca. Nem vai fazer religião. De jeito nenhum. A religião é coisa dos homens, mas não de Deus. Deus disse que um homem é livre nele. Eu preciso receber isso e confiar nele. Porque se eu fizer uma religião, com certeza, no frigir dos ovos, a minha religião é melhor do que Deus. E ela vai trazer esses status para mim, de que eu sou interessante, eu sou bom. Bom é Deus em mim, não eu. Por estar fazendo alguma coisa, algum movimento, seja ele qual for, em qual sentido for. Nada disso. Não é. Mas o que você vai ver aí é uma multidão de crentes que não crê na palavra. E um monte de gente dizendo que é sem ser. E o que eles usam para ensinar, Deus que tem a misericórdia, a interpretação de um homem, pegam como verdade usando o texto bíblico, mas a interpretação é do homem que não vai nem no rumo do que o texto está dizendo. No caso de Jó, há umas interpretações de alguns homens, interpretação, presta atenção, é interpretação, que os homens fizeram como se fosse Jó que estava dizendo, e não é verdade. Se você for ler o texto, a escritura, a Bíblia, lá no texto que está dizendo em alguns livros de autoajuda que escreveram por aí, se você pegar o texto que está lá e for ler com cuidado, ler devagar, ler prestando atenção no que a leitura está dizendo, a escrita está dizendo, você vai ver que não foi Jó que falou isso. Não foi. Foi a pessoa que faz uma pergunta a Jó, se ele acha. Ele não está dizendo que Jó disse isso, ou Jó está dizendo que disse. Não é verdade. Não é Jó que está dizendo. E o cara que está conversando com Jó, ele está perguntando a Jó se ele achava certo dizer isso, se era certo dizer isso. Tem lá um ponto de interrogação. Ele perguntando, o Eliú perguntando a Jó, e não Jó dizendo para que a gente afirme que é a presunção de Jó. Não é verdade. Não foi Jó que disse isso. Mas como você, eu, qualquer outro, não examina a escritura e pega essas coisas que estão aí nos livros de autoajuda, escrito uma interpretação grosseira das pessoas, e você não vai lá no livro, na Bíblia, na verdade, conferir o texto e examinar se a pessoa está dizendo aquilo que as pessoas estão dizendo, que ela disse, você vai dizer coisas que não está escrito, não é a pessoa que disse, e você vai estar caluniando a pessoa. Porque você vai dizer, usando a interpretação grosseira que a pessoa fez. E escreveu e encaixou-se no seu ser. É a Bíblia que é a verdade. Você tem que ir para a Bíblia e ler falando, porque senão você vai dizer muitas coisas que não devia nem pensar. Imagine falar, eu disse isso uma porção de vezes,
Muitas vezes eu disse essa coisa, falei sobre a presunção de Jó. E não li o livro de Jó todo, e não reli, e disse isso, porque eu vi num livro, para ser mais preciso, o nome desse livro é Seminário do Novo Nascimento. Eu vi lá umas coisas escritas, né? Os textos lá, os textos bíblicos escritos lá, afirmando que Jó disse aquilo. E aí eu já fiquei bloqueado com Jó. E já passei a dizer coisas com Jó. Porque em vez de eu pegar os textos que estavam escritos lá e examinar na escritura para poder Deus revelar e fazer eu compreender o que era que estava acontecendo naquela fala, o que quem estava falando e quem estava dizendo isso e por que estava dizendo, não. Engoli o angu que a pessoa fez com preguiça, não fui examinar e saí espalhando isso, a presunção de Jó. Quando é um dia que eu sou pego pelo Espírito e vou ao livro de Jó, começo a ler, leio o livro inteiro de Jó, aí volto a ler novamente. Rapaz, não é que quando eu chego nesse capítulo, eu vejo os textos, eu vejo o livro, a interpretação da pessoa que escreveu o livro, e vejo o que Deus está dizendo, o que está escrito lá. Aí eu vou olhar direitinho, ver, examinar, meditar. É verdade. Aí eu vejo na escrita, em português, vejo o rapaz que está conversando, são 3 pessoas que estão conversando com o Jó. Mas quem faz essa pergunta, ele faz uma pergunta a Jó, se é certo. Tem lá um ponto de interrogação na frase que ele formula e questiona Jó. Pergunta Jó. E Jó nem responde. Pensa. E eu fiquei bloqueado com Jó um bocado de tempo por causa disso. Porque eu peguei a interpretação da pessoa no livro Seminário do Novo Nascimento, está lá, capítulo 35 de Jó. Tem lá uma série de citações sobre Jó nesse sentido, de que Jó era mau. Jó foi mau nesse sentido. Não. E eu não conseguia entender porquê, mas também não fui examinar, engoli isso e saí dizendo isso por aí. Errado, muito errado, porque quando eu examinei a fundo, daí eu vi, não era verdade. Tristeza, né?